Bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Mais um dia nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor e, claro, compartilhar uma palavra fresquinha direto do coração do Pai. Eu oro para que o seu dia seja abençoado, para que você tenha muitos sorrisos, para que você emane e ilumine a glória de Deus aonde que você for, que os seus pés alcancem aonde o Senhor quer os levar. Vamos começar orando? Senhor, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de te adorar, de te exaltar, de te bendizer, de dizer que Tu és o meu Deus, o nosso Deus, de dizer que Tu és o nosso Pai. Eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs nesse dia, pedindo que o Senhor fale e ministre ao nosso coração. Não nos deixe, não nos abandone. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Nos guie, abre a nossa coração e a nossa mente, para que possamos meditar nessa palavra no decorrer do nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, hoje nós vamos compartilhar um tema bem importante, mas também um tema bastante polêmico, principalmente nesses últimos tempos. Nós vamos falar sobre a amizade, o poder da amizade. Eu quero já te perguntar, e se você quiser você pode deixar aí no comentário, se você acredita que existem amizades verdadeiras. Se você acredita, você vai digitar aí: eu acredito sim que existem amizades verdadeiras. E se você não acredita, você também vai digitar: eu não acredito em amizades verdadeiras. E vamos ver o que Deus vai falar com você até o final desse vídeo. Vamos falar sobre a amizade. Quem aqui nunca se frustrou, nunca se decepcionou, se chateou com algum amigo? Quem aqui nunca sofreu uma traição de alguém que talvez comeu na sua mesa, talvez participou de algum momento importante da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, você também já deve ter vivido uma experiência ruim em relação à amizade. Mas assim também como eu, hoje eu quero trazer à sua memória que você, se você olhar um pouco, abrir a sua visão, você vai ver que também Deus colocou amizades verdadeiras ao seu lado. Colocou pessoas para chorar com você quando você chorou. Colocou pessoas para sorrir quando você sorriu, quando você conquistou. Então, hoje o Senhor está te trazendo à memória o quanto é bom ter amigos, mas também o quanto é bom ser amigo. Qual o tipo de amigo que você é? Eu quero deixar para nossa reflexão no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, apenas a parte B, que diz assim: mas há amigos mais chegados que irmão. Mas há amigos mais chegados que irmão. Sim, existem amigos na nossa vida, em nossa vida, que o próprio Deus coloca. Claro que não são todos os amigos, não são todas as pessoas que passam por nossa vida que nós vamos ali abrir o leque da nossa vida, que nós vamos abrir o nosso coração. Mas se a Bíblia diz que existem amigos muito mais chegados que irmãos, então a Bíblia não mente. Verdadeiramente essas pessoas existem, e se você olhar você vai ver e provar, se permitir, a viver uma amizade em Deus. Vamos para a palavra? Além de Provérbios 18, capítulo 18, versículo 24, também nós vamos ver a história do rei Davi. Lá no livro de Samuel, você vai ver a história de Davi. E uma das histórias mais faladas, mais comentadas também, a história do rei Davi, é a história da sua amizade com Jonatas. A aliança que ele fez num momento em que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio pai, pelo pai do seu amigo. Jonatas ainda assim se manteve firme. Essa é uma amizade que nos mostra que um verdadeiro amigo, ele se mantém firme com você
você, apesar das circunstâncias da sua vida. O amigo que é amigo, ele vai estar ao seu lado, independente de quem está ou de quem não está ao seu lado. Se nós formos andar mais um pouco para a palavra, nós também vamos lembrar da história de Noemi e Ruth, uma amizade improvável, não é mesmo? Uma amizade entre nora e sogra, uma amizade que talvez tinha tudo para dar errado, mas deu certo porque era uma amizade construída no Senhor. Ruth era uma moabita, Ruth era uma mulher de outro povo, ela não era uma israelita, mas ela conheceu o Deus de Israel e se tornou uma grande amiga de Noemi. E assim, naquela amizade, naquele relacionamento, né, teve uma amizade, formou-se uma amizade, e elas puderam provar do que é ter um amigo no dia bom, mas também ter um amigo no dia mau. Porque além do círculo familiar que elas tinham, né, do seu marido ser filho de Noemi, Ruth, ela provou, além do círculo familiar, ela provou de uma amizade verdadeira e sincera. Tão sincera que ela não conseguiu se separar de sua amiga, da sua sogra, quando o seu marido se foi, quando ela perdeu o seu marido. Ela viveu a dor do luto, mas ela não abandonou a sua... Eu não vou colocar como sogra, eu vou colocar como a sua amiga, porque eu acredito fielmente que existe um vínculo maior ali de amizade, além de grau de parentesco, né? Essa amizade é uma amizade que nos mostra que quando tem verdade, a amizade ela dura além da adversidade. Os tempos não estavam bons, os tempos não estavam de sorriso, de alegria, de testemunho, não, pelo contrário. O tempo em que Ruth e Noemi estavam vivendo era um tempo de escassez, era um tempo de dor, era um tempo de rasgar vestes, era um tempo, tanto é que Noemi pede para que o nome dela seja trocado, de tão amargurada que ela estava. Então, além da adversidade, a amizade perdurou. A amizade, ela continuou. Ruth talvez poderia ter apontado o dedo para Noemi em algumas situações. Noemi, você não foi uma boa mãe. Ruth, você não foi uma boa esposa, né? Mas, pelo contrário, elas decidiram se juntar e se aliançar. E através de estarem juntas, da decisão de continuar com aquela amizade, da decisão de Ruth, através daquela decisão, elas foram abençoadas, né? Nós conhecemos a história, acredito que você deva conhecer. Ela se casa depois com Boaz e ali ela consegue se reestruturar na vida, porque ela decidiu permanecer fiel a uma amizade. Então, uma verdadeira amizade, ela vai além das circunstâncias que Jonatas e Davi viveram, e ela também perdura além da adversidade. Outro ponto importante de como saber se aquela pessoa, se essa pessoa que está do seu lado é um verdadeiro amigo, olha ao seu redor e dá uma observada se essa amizade que você está vivendo está te aproximando de Deus ou está te afastando de Deus. Peraí, esse amigo me aproxima ou me afasta? Porque um amigo certo sempre vai te impulsionar tanto para o propósito, mas também te impulsionar quanto para perto de Deus. O amigo de verdade, ele vai te impulsionar para conquistar. Não é aquele amigo que você compra um celular e ele vai dizer que um iPhone é melhor. Não é aquele amigo que você vai comprar um carro 2018 e vai falar que o melhor é de 2019, 2020. Não. O amigo que te impulsiona é aquele que celebra suas conquistas, é aquele que te aproxima de Deus e que valoriza a sua história. Também um ponto interessante de uma amizade: fuja daqueles que sempre estão te elogiando sem
te falar a sinceridade em amor, sem ser verdadeiro em amor. Porque nós precisamos de pessoas que vão nos impulsionar, vão nos dar palavras de afirmação, nós precisamos de amizades que vão nos sorrir conosco, mas nós também vamos precisar de amizades que por muitas vezes vão abrir os nossos olhos e falar: olha, isso aqui tá errado, olha, eu penso que nessa área você poderia melhorar, você tem potencial para isso. Aquela pessoa que vai te corrigir em amor. Então, eu quero deixar essa palavra para sua reflexão nesse dia sobre a amizade. Não deixa o inimigo te enganar, o inimigo da tua alma te enganar, dizendo que esse negócio de amizade não existe, falar sobre traição, ou trazer à sua memória aquilo que aconteceu que não foi tão bom, que deu ruim, falando popularmente. Sempre lembre, eu poderia até andar sozinho, mas eu vou escolher ter algum amigo para andar comigo, porque a Bíblia fala que é melhor que o homem não viva só. E eu penso que essa fala não tem a ver só em questões de marido e esposa, né, homem e mulher, mas também tem a ver com a questão da amizade. E não é bom que você viva sozinho. Se você nunca orou, a partir de hoje comece a orar. Peça a Deus: Deus, me apresenta os seus amigos. Senhor, eu quero achar os meus amigos no Senhor, eu quero achar amigos em Ti. Eu me lembro do meu início de conversão, eu sempre fui de muitas pessoas e poucos amigos, mas sempre estive rodeada de muitas pessoas. Quando eu me converti, muitas pessoas começaram a ir embora. Eu comecei a perder muitos vínculos que eu tinha, porque a linguagem já não era a mesma, as agendas já não eram as mesmas, os lugares já não eram os mesmos mais que nós frequentávamos. Então, automaticamente, muitas pessoas começaram a sair, começaram a ir embora. Mas também, por bondade e misericórdia, Deus, Ele foi me apresentando, trazendo novas pessoas. E essas pessoas, queridos e queridas, são pessoas que permaneceram em minha vida e que permanecem até o dia de hoje. E nós falamos, vão ficar até a volta do Senhor Jesus, porque o verdadeiro amigo, aquele amigo em Deus, ele não vai se afastar no dia mau, ele não vai te abandonar no dia que você está feliz, ele vai celebrar as conquistas junto com você. Então, nada de andar sozinho, nada de ficar aí perdido, falando, eu não sei ter amigo, esse negócio não dá certo, com medo da traição. Não tenha medo de ser traído. E existem pessoas que curam, existem pessoas que vão ferir, vão machucar, vão magoar, vão trair. Existem pessoas que vão embora, mas também existem pessoas que vão ficar. Existem pessoas que vão beijar e ficar. Existem pessoas que vão te ajudar a sorrir, te impulsionar para o propósito. Então, tenha sempre isso em mente. Você pode sim ter bons amigos, mas também você pode decidir ser um bom amigo. Vamos orar nesse dia? Que o Senhor coloque amizades do coração dele na sua vida. Você que pode, feche seus olhos, envia aí esse vídeo para uma amiga, faz logo uma declaração para ela. Envia aí, homem, que é mais difícil, envia um vídeo, esse vídeo para o seu amigo, fala para ele quanto que ele é importante, quanto você o ama, quanto que ele tem de Deus para derramar na sua vida, tá? Vamos orar, finalizando? Eu sou muito grata ao Senhor pelos amigos e amigas que Ele colocou na minha vida. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é verdadeira e fiel. E se ela diz que tem amigos mais chegados que irmãos, Senhor, eu creio que tem. Senhor, por isso nos ajuda a discernir quem são os amigos que o Senhor quer que ande do nosso lado. Nós não queremos, ó Pai, ir para outro lugar que não seja o Senhor e que as amizades não estejam em Ti. Por isso eu oro, Senhor, clamando por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesse dia, que vão, Senhor, ouvir essa palavra. Apresente os seus amigos para eles, ajude-os a ser bons amigos, a ser essas boas pessoas, ó Pai, que vão curar no
Nos ajuda, Espírito Santo, a ser remédio na vida de outra pessoa, Pai. Nós queremos cumprir a Tua palavra e assim como Ruth, Senhor Jesus, ajudar o outro, permanecer, assim como Davi e Jonatas, uma amizade que durou além da circunstância, além do caos ao redor. A amizade continuou, tanto é, Pai, que o filho de Jonatas lá na frente foi honrado por causa dessa amizade. Então o Espírito Santo nos ajuda a perpetuar a nossa história através dos nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe o seu dia e a sua casa. Você é alguém do coração do Pai que nasceu para dar certo. Deus te abençoe.